Bom tê-los aqui nessa noite. Queria saber se você já tem candidato para votar no próximo domingo. Como o pastor Denis disse, domingo de manhã nós não teremos a nossa escola bíblica. Você pode sair, votar. E à noite, 19 horas, o culto. Nós vamos terminar o culto uns 15 minutos antes, vamos deixar o telão ligado aqui. E você pode pedir a pizza e pode ficar aqui acompanhando os resultados, não tem nenhum problema, tá ok? Mas eu queria saber se você já escolheu o seu candidato. Nós vamos votar para presidente, que mais? 2 senadores, deputado federal, deputado estadual e governador. Você já tem o candidato? Eu tenho o meu candidato e eu gostaria nessa noite de pedir voto para ele. O nome do meu candidato para presidente é Cândido. Já viram na propaganda? Ele está lá. Não viram ainda o Cândido? Para senador, eu vou votar no Cândido. Segunda vaga de senador, vou votar no Cândido. Deputado federal é o Cândido. Deputado estadual é o Cândido. E governador também é o Cândido. E o vice dele se chama o quê? Cândido. E hoje à noite eu queria pedir voto para os meus candidatos, que são Cândidos. Por que votar no Cândido? Quero lhe dar aqui alguns motivos. Porque o próprio nome dele já diz quem ele é. Ele é um excelente candidato. A palavra Cândido significa o quê? Me ajudem. Cândido significa o quê? Puro. Que mais? Puro. Bom. É excessivamente branco, alvo, imaculado, desprovido de culpa, inocente. É por isso que eu vou votar no Cândido. Os romanos pegaram essa ideia dessa palavra Cândido, que é pureza, que é inocência, que é uma pessoa extremamente honesta, e da palavra Cândido eles criaram a palavra candidato. Quando você está ouvindo aquelas entrevistas que diz assim, candidato, é a mesma coisa que está chamando de puro, imaculado, inocente. Estão rindo, é? Pois deveria ser. Os romanos, quando tinham os candidatos deles, os cândidos, eles eram obrigados a andarem de branco. Eles andavam de branco para mostrar exatamente a pureza, a inocência, que não estava envolvido em coisas erradas, e eles eram obrigados a mostrar as mãos. E quando um cândido ou um candidato era pego 6 horas da manhã pela Polícia Federal, esse candidato era colocado em praça pública e todo mundo ia lá, enchia a mão de lama e o quê? Jogava no Cândido. E ele deixava de ser Cândido e passava a ser, na linguagem de hoje, passava a ser o quê? Um ficha suja. Só mudou o nome. Se exige que o candidato tenha o quê? Uma ficha o quê? Limpa. Seja Cândido. Os gregos não ficaram atrás. Os candidatos também tinham que ser cândidos. E quando alguém não era cândido, vestido de roupa branca, era levado em praça pública, eles pegavam ostras e jogavam no candidato. E ele pegava uma geladeira, ele ficava inelegível na linguagem de hoje por 10 anos. Daí que veio a palavra que a gente conhece muito aqui no Brasil, ostracismo. O que é ostracismo? É jogar ostra em quem é sujo. Ostracismo é ficar no isolamento, no esquecimento. Por que eu estou trazendo essa história? Porque domingo nós iremos às urnas.
E o primeiro critério que você precisa ter para votar no seu candidato é que ele seja o quê? Cândido. Ele tem as mãos o quê? Limpas. Analise. Foi condenado? Não vote. Eu não posso dizer, está sendo acusado, a gente tem que esperar primeiro ser o quê? Julgado. Mas foi julgado? Tome cuidado. A própria lei do país diz que o ficha suja é o quê? Inelegível. Então o primeiro critério que deve lhe levar domingo, na hora de você votar, é se ele é o quê? Cândido. Não esqueça isso. Mas tem um segundo critério que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Além de ser cândido, olhe qual é o relacionamento do seu candidato com dinheiro. Como o seu candidato se relaciona com dinheiro. Por que estamos falando isso? Por causa de uma palavrinha que é muito usada, é uma das 10 palavras mais faladas nesse pleito: corrupção. Por causa da corrupção. Como o seu candidato se relaciona com dinheiro. A gente não explora muito isso. Por exemplo, você vai votar, você teve a curiosidade de olhar quanto ele declarou dos bens dele, e teve a curiosidade de quanto ele declarou na campanha passada, e teve a curiosidade de quanto ele declarou na anterior, e já analisou qual foi o quê? O quê? A subida, o crescimento financeiro dele. Há candidatos que saem daqui, chegam aqui, e você diz, mas ele não ganhou isso. Ora, se o salário dele não dá para subir tanto, tem alguma coisa errada. Teve propina, teve mãos sujas. Ele não é o quê? Cândido. Não merece o seu voto. São coisas que nós precisamos olhar, como ele se relaciona com dinheiro. Quanto ele gasta na campanha? Quanto ele gastou na anterior? Qual a origem do dinheiro dele? Aí é que vem a questão da Lava Jato e a podridão que a gente vive hoje no nosso país. Seus gabinetes. Quantos funcionários são divididos? Aquele salário vai para 2, 3 funcionários. Qual é a troca que tem entre poderes de gabinetes? Como o seu candidato se relaciona com dinheiro? O dízimo do partido, que todo mundo sabe que existe nesse país, e na hora de votar a gente não pensa nisso. Como o meu candidato se relaciona com dinheiro? Quantas empresas terceirizadas ele tem para colocar a gente no Estado, sem pagar obrigações sociais? E os postos de gasolina dele? Investigue essas coisas todas. Como é que o meu candidato se relaciona com dinheiro? Tem um deputado federal, eu acho que é federal, Sérgio Reis, cantor, lembram? Acho que está hospitalizado. Sérgio Reis, ele faz uma coisa interessante. O salário dele é designado para aquele Instituto do Câncer de Barreto. Poucos políticos no Brasil fazem isso. Como o seu candidato se relaciona com dinheiro? A Bíblia diz, 1 Timóteo 6,10, eu vou começar e os irmãos completem. O amor ao dinheiro, para quem não conhece, vamos juntos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O Senhor Jesus Cristo diz que ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de agradar um e o quê? Desagradar ao outro. Ele até diz assim, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, a mamon, as riquezas.
E a coisa que se ouve mais agora dos cândidos é o seguinte: eu quero ter o privilégio de servir o Estado, o Brasil. Ele está lá por interesse financeiro ou realmente quer servir? Esse é o segundo critério. Qual é o primeiro? Ele é o quê? Cândido. Qual é o segundo? Como se relaciona com dinheiro. Mas tem um terceiro critério. Queria muito que você prestasse atenção nisso. O que ele pensa sobre família? O que o seu candidato pensa sobre família? Isso já foi tema do nosso domingo aqui à noite, que eu falei sobre ideologia de gênero, mas eu quero voltar a falar sobre isso. Gênesis, lá no capítulo 2, o versículo 24, diz que Deus criou homem e mulher. Meu irmão, aí se acrescentou isso, se acrescentou aquilo, se acrescentou aquilo, se acrescentou aquilo. Não é bíblico. Isso é uma desconstrução da família tradicional. O que o seu candidato pensa sobre família? Sobre o Dia dos Pais, sobre o Dia das Mães? O que o seu candidato pensa sobre essas coisas? Casamento é entre homem e mulher? O que o seu candidato pensa sobre aborto? O abortamento, como é a palavra que está sendo usada agora. A mulher é livre para abortar 300 vezes se ela quiser, porque ela é dona do corpo dela. O que ele pensa sobre isso? Se você não pensar sobre essas coisas, infelizmente você vai estar contribuindo para a destruição ou a desconstrução da primeira instituição que Deus criou, que foi a família. Não dá para escapar disso. Isso aqui não é uma questão de esquerda ou de direita, não é uma questão de partido tal ou partido tal, porque dentro dos próprios partidos há pessoas que são a favor da ideologia de gênero, mas dentro daquele partido tem gente que não é a favor. O que você tem que olhar é, na hora que você vai votar, o que o seu candidato pensa sobre família. Eu vi outro dia um printzinho, vi no grupo de homens da igreja, dizendo que enquanto está se discutindo ideologia de gênero, abortamento, que isso não é importante, o que é importante é discutir corrupção, drogas, educação, segurança. Não é nada disso, meus irmãos. Tudo é o quê? Importante. Eu tenho que discutir a questão da droga nesse país, porque ela existe, porque as famílias estão falidas, as crianças, os pais não têm mais controle, terminam se envolvendo com drogas, os adolescentes. Uma coisa está ligada à outra. A corrupção tem a ver com isso, a saúde tem a ver com isso. Não caia nessa de polarizar a esquerda e direita, não. Pensa, olha, eu sou cristão, é palavra de Deus, eu estou fora dessa briga de esquerda e direita, eu quero saber o que é certo, eu quero saber o que a Bíblia diz. Então, o terceiro critério é o que ele pensa sobre família. Primeira pergunta qual é? Ele é o quê? Cândido. A segunda, como ele se relaciona com dinheiro. Terceira coisa, o que ele pensa sobre família. E tem um quarto critério, meus irmãos. O que ele pensa sobre Deus. Mas, pastor Joel, eu não estou escolhendo um pastor para uma igreja. Eu estou escolhendo o presidente do Brasil. Me desculpe, meu irmão, se você pensa isso. O mundo hoje pensa 4 coisas. Se preocupe, vai ser breve. Primeiro, é a questão do meio ambiente. Se fala muito hoje em ecologia, biodiversidade. Daí se discute essa questão da Amazônia. De fato, o mundo hoje idolatra o meio ambiente. Daí vem o termo ecolatria. Se adora ecologia, o que é ecológico.
Quantas pessoas não morrem diariamente no Brasil? As pessoas não estão preocupadas com isso. Mas lhe garanto que se uma onça pintada for atropelada numa estrada, o bicho vai pegar. O que é isso? Ecolatria. O mundo hoje pensa no meio ambiente, questão realmente de sobrevivência, mas se tornou uma coisa fundamental, importante demais. A outra coisa que acontece no mundo atual é o fim dos absolutos. Dogmas, Deus. É melhor nem discutir, né? A gente não discute mais essas coisas. Porque dizem os pensadores que cada cabeça é uma sentença. Então vale o que você pensa. O importante é o que você pensa. Não interessa se é certo, se é correto. Se você acha que é assim, vamos lá. Vale tudo no mundo de hoje. Terceiro pensamento dominante do mundo atual é o hedonismo. Essa palavra é a mesma palavra para prazer. Infelizmente, isso chegou até nas igrejas. Eu gosto de dizer isso. Há igrejas que a placa dela é seja feliz. E a coisa que mais se ouve hoje é: o importante é você ser o quê? Feliz. Não importa o que você é, não importa o que as pessoas vão dizer, não importa. Se você é feliz assim, então está tudo bem. E o quarto pensamento dominante do mundo atual, é esse que eu quero fazer agora o link com o que o seu candidato pensa sobre Deus, é a cristofobia. Já ouviram essa palavra? Cristofobia. Cristo. E fobia é o quê? Raiva. Raiva de quê? De Cristo. Lembra do Senhor Jesus Cristo dizendo lá em Mateus que nós seríamos o quê? Me ajudem, Mateus 10. Nós seríamos o quê? Odiados por causa do nome dele. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Se você disser que é cristão, você vai ser odiado. Aí você diz: ah, mas isso aí só acontece lá no mundo islâmico, radical. Não, isso está acontecendo no mundo inteiro. E as coisas estão acontecendo e parece que a gente não enxerga. Cristofobia, raiva de Cristo. Um deputado eleito aqui da nossa Assembleia, um grupo de pastores, quando eles assumiram, foram lá e dedicaram uma Bíblia para cada um. Assinatura de todos os pastores, diversas denominações. Foram recebendo, foram guardando, agradecendo. Quando chegou num deputado tal, ele disse que não ia receber, que ele não queria, ele não quer saber de Bíblia, não quer saber de Deus. E eu entrei num bate-boca com ele. E ele disse: porque vocês pastores são homofóbicos. E eu disse: você é cristofóbico. Ele: eu sou o quê? Cristofóbico. Se você nunca ouviu, eu vou lhe dizer o que é: raiva de Cristo. Você tem raiva das coisas espirituais. Isso é bíblico, meus irmãos. Mas a gente vota nessas pessoas. Veja o que tramita lá em cima. Eles tentam aprovar, graças a Deus até hoje isso não aconteceu. Escute só. Votar para proibir a distribuição de Bíblias. Sabia disso? Ensino religioso. Por sinal, ensino religioso hoje já não se fala mais de Bíblia. O ensino religioso hoje é mais aquela antiga moral e cívica. Lembra dessa disciplina? Já não se toca mais o nome de Cristo.
O desejo é tirar capelania hospitalar, presidiária, nos exércitos, nos quartéis. Alguns países da Europa já é proibido a pregação do evangelho em público. Sabia disso? A gente faz muito turismo aí, quem vai para a Europa faz muito turismo, já deve ter visto isso. Você pegar um folheto e dizer: ei, queria lhe entregar esse folheto aqui da cana, da cadeia, é proibido, você não pode interferir. O que eles dizem é que quando a pessoa tiver a idade lá de 14, 15 anos, ela faz a opção dela. Eu queria que fosse o mesmo critério para essa questão de ideologia de gênero, que deixasse o menino de 14, 15 anos escolher, ou a menina de 14, 15 anos escolher. Mas na ideologia de gênero é para empurrar logo com 3, 4 anos de idade. Já o evangelho proíbe e deixa para o início da juventude escolher. Isso vai chegar aqui também. É a globalização que faz isso. Teve um país vizinho nosso aqui, que o evangelho só podia ser pregado, foi no ano passado, lembra disso? Que o evangelho só podia ser pregado dentro das igrejas, lembra disso? O Brasil foi um dos países que teve que bater lá, dizer: você não pode fazer isso não. E gente torcendo para isso chegar no Brasil. Qual foi o país mesmo? Qual foi? Bolívia? Bolívia, não foi? Proibido a pregação do evangelho em ruas, em praças, nas casas, só podia nos templos. Bem aqui, vizinho nosso. Quer mais? Lá em cima já tem deputados que querem aprovar que as igrejas sejam taxadas em 27% de imposto de renda. Sabia disso? Do seu dízimo, 27% vai para o governo. Há ideias, há deputados que dizem que querem que, assim, proibir a abertura de igreja. Só pode abrir igreja com permissão do governo. Eu vou ser preso. Porque a ordem de Cristo foi o quê? Se multiplicar. E uma última coisa. Se você votar num deputado que pensa assim, nunca mais nós faremos evangelismo nas aldeias. Um dos maiores desejos é fechar integralmente, totalmente, o acesso de missionários católicos, evangélicos, protestantes às aldeias. No Parque Nacional do Xingu é proibido. Não entra crente para lá para pregar. Não entra padre lá e missionária para pregar, freira para pregar. É proibido. Só que eles se acham sabidos demais. O que é que a igreja do Senhor faz? Treina os indígenas e eles vão, que eles não são proibidos de entrar lá. Aí eu lembro daquele personagem que dizia: ô coitado, né? Eles pensam que vão conseguir impedir que esse evangelho seja pregado no mundo inteiro. Meu irmão, minha irmã, queria lhe pedir para você esquecer um pouco redes sociais essa semana. Vai ter muita notícia falsa, muita mentira, muita acusação. Não vale a pena você dar ibope para o diabo. Eu fico impressionado como se passa fake rapidinho. A pessoa não vai nem atrás para saber se é verdade ou não. Sim,
Sim, seu Firmino. Minas Gerais, né? O que eu queria lhe pedir? Esqueça redes sociais. E que você saísse hoje daqui dizendo: Senhor, eu vou ter que dar um voto domingo. Deixa as paixões de lado. O país está polarizado. O povo está acabando com a amizade por causa de política. E que você adote esses 4 critérios na hora de votar. Meu candidato é o quê? Cândido. Se não for, lama nele. Deixe ele no ostracismo. 10 anos lá. Só vote se for o quê? Mão limpa. Ficha o quê? Limpa. Segunda coisa, como ele se relaciona com dinheiro. Tenha curiosidade nessa semana de ir lá para o site do TRE, não é isso? E investigue. Normalmente eles são profissionais da política, então é só você olhar a anterior e olhar essa. Meu Deus, o homem avançou 1000%, esse salário dele não dá para isso. Tem coisa errada. Como ele se relaciona com dinheiro. Terceira coisa, o que ele pensa sobre família. E a última coisa, se ele é o quê? Cristofóbico. O que ele pensa sobre Deus. Lembrando que tem muito candidato, que nessa hora vem igreja, nessa hora vem igreja evangélica, nessa hora quer reunião com o pastor, nessa hora quer reunião com o padre, nessa hora vai para os terreiros de macumba, vai no centro espírita, que ele quer voto. Como ele se relaciona com Deus. Que Deus nos dê sabedoria. Estamos vivendo um momento muito sério no nosso país. Essas discussões são mundiais. Mas nós precisamos, meus irmãos, fazer diferença. Fazer diferença nesse momento. Amém?